Olá, você que me acompanha pela internet. Hoje nós estamos estreando um novo quadro aqui na TV Seridó, que é o Papo de Mesa. E lógico que nessa estreia nós não poderíamos falar em outro assunto. Claro, temos que falar sobre os movimentos que estão tomando conta do Brasil, os protestos que estão tomando conta do Brasil, por um Brasil melhor. Protestos que começaram falando sobre redução da tarifa do transporte público, mas agora pede o fim da corrupção nesse país, que agora pede mais educação, mais saúde e que pede também que não seja aprovada uma PEC, um projeto de emenda constitucional, a PEC 37, que tramita lá no Congresso, o projeto de um deputado lá do Maranhão, que quer tirar do Ministério Público o papel de investigar. E para falar sobre esse assunto, claro, nós trouxemos um promotor que vai falar muito bem. Eu já imagino basicamente qual vai ser a resposta dele na primeira pergunta. Doutor, o senhor é contra ou a favor da PEC 37? Sou contra, Vanderlei. Eu acho que a PEC 37, ela nasceu, né, já com um vício. E ela não acrescenta nada. Ou seja, o Ministério Público para de investigar. E quem vai fazer o papel do Ministério Público? Quem vai fazer a investigação que o Ministério Público fazia? A resposta, a polícia. Mas a polícia já investiga. Se você chega em casa, sua casa foi arrombada, você liga para a polícia. Você vai acionar a polícia, o 190, certo? É isso que todo mundo faz, não é verdade? Ninguém liga para o Ministério Público, ninguém liga para Tribunal de Contas, para Receita, para coisa nenhuma, liga para a polícia. Agora, a Constituição de 88, ela trouxe uma novidade. Qual é a novidade? Além do delegado, essa investigação também pode ser feita pelo promotor. Como certo? É que era antes de 88? Não, antes de 88, o delegado. E só o delegado. Só o delegado. E aí a galera aproveitava também a ditadura militar e... Exatamente. A investigação era feita na base da porrada também. Existiam, né, essas histórias de tortura, enfim, na base da porrada, como você está dizendo. Mas não é só isso. É que se hoje a gente tem, e essa é a grande questão, hoje a gente tem noção de que quem comete crime não é só o carinha lá da periferia, não. Né? Existe o crime da periferia, existe o ladrão de galinha, existe até o assaltante, o traficante, existe. Mas existe também aquele ladrão, aquele bandido de colarinho branco. Tá cheio lá em Brasília. Não é só em Brasília. Não, não, pior que é, não. Não é só Brasília, não. Não é só em Brasília, não é verdade? E esse daí é que é complicado para o delegado pegar. Certo? É complicado para a polícia chegar lá. Por que para a polícia é complicado e para o Ministério não é? Não, também é, mas é menos complicado. Vou lhe dar um exemplo. Há poucos dias saiu aqui na mídia uma delegada que estava aqui disse, olha, fez umas críticas. Na semana seguinte ela foi transferida. Certo? Ela foi transferida. E assim, e você vai dizer, e daí? O governo pode fazer isso? Pode, porque o delegado ele não tem essa garantia de que ele fica na cidade, de que ele fica investigando. Entendeu? Então, por isso que é mais difícil para a polícia. Porque a polícia, ela tem essa dependência do governo. Ah, então, por que será que esse projeto então nasceu lá do senhor deputado Lorival Mendes, do PTdoB do Maranhão, que é um ex-policial e que agora jogou essa proposta? O senhor tem ideia mais ou menos por que foi o deputado federal que lançou essa proposta lá? Não, desse deputado, não, mas assim, o que a polícia reclama, e acho até que em algumas vezes com razão, ela diz o seguinte, os promotores, o Ministério Público só investiga aquilo que dá mídia, aquilo que dá holofote, certo? E aí diz, a gente fica aqui, né, no dia a dia, atrás do ladrão de galinha, atrás do não sei o quê, atrás ralando. E eles só aparecem quando tem prefeito pelo meio, quando tem grandes empresários, quando tem essa turma do colarinho branco no meio. Então, dá a impressão de que só eles investigam e a gente não. E a polícia reclama disso, certo? E diz assim, por que o Ministério Público investiga tudo? Então, é uma crítica que pode até ter sentido. Eu acho até que se pode aprofundar isso aí e dizer assim, bom, vamos aqui, Ministério Público, você tem que ter uma regra, né? Como é que vai ser feita essa investigação, o que é que você vai investigar, para não estar todo mundo investigando a mesma coisa, enfim, eu acho que em regra deve haver. Agora, dizer, não, a solução para isso é afastar o Ministério Público, aí quem é que vai investigar?
os políticos, quem é que vai investigar os grandes empresários, fica só a polícia investigando. Então, isso é uma situação que, evidentemente, preocupa, porque tem uma série de crimes, né? O Mensalão é o mais famoso deles, mas tem uma série de crimes, de operações que só foram reveladas. O Mensalão teve a participação do Ministério Público? Teve a participação do Ministério Público. Entendeu? Teve a participação. E outros. Aquele do impeachment de Collor, né? que terminou com o Você acredita, então, que a PEC 37 é uma retaliação a esse momento que o Brasil vive, de mostrar a cara de mensaleiros? Olha, Vanderlei, eu acho que existe tudo isso, certo? Talvez o Mensalão tenha sido o detonador, certo? Mas, assim, é claro que a classe política, de modo geral, ela acha que o Ministério Público exagera. Isso é uma demanda, né? Os prefeitos reclamam isso. Olha, eu não posso mais administrar porque está toda hora o promotor exigindo isso, exigindo Você acha aquilo. Que tem excesso mesmo? Tem. Excesso deve haver, né? Excesso deve haver. Agora, a polícia também tem? A polícia também tem, a prefeitura também. E assim, cria um sentido de cobrança, que eu acho que é isso que o povo está na rua. O que o povo está na rua não é a questão dos centavos lá da passagem, é a questão da impunidade mesmo, tá entendendo? É você chegar no hospital e não ter um médico para lhe atender, sabe? Eu nasci e me criei em Caicó. Quando eu era moleque, eu adoecia, eu sabia que se eu chegasse na maternidade Manquininha ou no hospital do Seridó, eu ia ter um doutor para me consultar. Eu sabia que ia ter. Hoje em dia eu não tenho mais essa certeza. Tá entendendo? 40 anos depois, eu não tenho mais essa certeza. Se eu vou chegar lá e vou encontrar. Porque tem dia que o hospital não tem um médico. Então isso é um absurdo, mas é a realidade da saúde. E o Ministério Público denuncia esse tipo de problema. O Ministério Público E você não cobra vê isso. a polícia fazer isso, até porque não é papel da polícia. Não é papel da polícia e o Ministério Público está cobrando. E quem está sendo cobrado não gosta disso. E leva essa demanda lá para cima, o deputado. Mas também a PEC 37 não tiraria do Ministério Público essa questão da cobrança, né? Só tiraria o papel investigativo, né? Mas veja bem, quando você não pode investigar, o seu poder de pressão é menor. Tá entendendo? Porque o cara diz, bom, tudo bem, eu não vou fazer, certo? Você não pode investigar. Quando for para investigar, tem que ir para a polícia. A polícia eu controlo. Então, fica mais, vamos dizer assim, mais leve essa cobrança. Você acha, então, que é um retrocesso na democracia? Eu acho que não chega a ser da democracia, né? Mas, assim, é um retrocesso, não tem a menor dúvida, certo? Na hora que passar essa PEC, os administradores públicos, certo? Os honestos continuarão honestos. Agora, aqueles desonestos, ou aqueles que acham que não devem prestar muita conta, que não estão, esses daí vão se sentir estimulados, certo? Bom, não tem mais promotor no meu pé. Então, eu fico mais livre para fazer o que eu achar que devo fazer, né? E aí vem uma outra questão, que vai ser o seguinte, e o que foi feito até agora, certo? Por quê? Porque, bom, fulano de tal foi condenado, sim, mas foi condenado baseado em quê? Baseado na investigação do Ministério Público. Então essa investigação não podia ter sido feita. Então vamos anular o processo? E aí o que vai ter de gente aí que foi condenado e que não vai mais ter? Então, assim, teremos mais pizza no país. Então eu acho que vai na contramão desse movimento que você falou na abertura, que é esse movimento da sociedade dizendo assim, eu quero participar. A PEC, eu imagino que ela também não tem só essa função de tirar do Ministério Público a questão investigativa, ela deve ter outras finalidades, né? Olha, ela tira, por exemplo, da receita, e isso é uma coisa complicada. Por quê? Porque, Vanderlei, veja como é que funciona. Se o comerciante, ele declara, né, que recolheu, por exemplo, o valor X para o INSS, o servidor, fundo de garantia, pronto, e não depositou, ele cometeu um crime, tá certo? Porque ele ficou com o dinheiro que não era dele, era do FGTS, era do governo, era da Caixa, sei lá, e ele não transferiu. O trabalhador foi prejudicado, o governo foi prejudicado e ele agiu de forma criminosa, porque ele ficou com o dinheiro que não era dele. Mas isso, quem é que pode dizer que está acontecendo? A Receita. Então, se a Receita, hoje, o que é que acontece? A Receita chega e comunica ao Ministério Público, olha, comerciante fulano de tal, fraudou, cometeu uma fraude, e ele deve ser punido por isso. Aí se dá um prazo para que ele regularize, se ele não regularizar, ele é processado. Hoje funciona assim. Com a PEC, você vai mandar isso para a polícia, certo?
para a polícia ir fazer essa investigação. Aí eu pergunto, se hoje a gente tem inquéritos de 2 anos, 3 anos, 4 anos, que a polícia não faz. Se você tem um delegado hoje aqui em Caicó respondendo por 10 delegacias, na realidade de hoje, você imagine, Vanderlei, se a gente tiver que botar para a polícia e fazer o que ela não faz hoje. Só com o que ela faz, ela já está atrasada, ela já está sobrecarregada, ela já está, né, no limite. Aí você bota para ela fazer um bocado de coisa que ela não está fazendo. Que a Receita faz, que o Tribunal de Contas faz, que o Ministério Público faz. Não, ela vai fazer tudo. É claro que vai andar mais devagar. É claro que a coisa vai emperrar. É claro que as pessoas vão se sentir, quer dizer, o comerciante desonesto, ele vai se sentir estimulado. Não, eu vou ficar com dinheiro porque não vai dar em nada. Mesmo como hoje acontece, o motivo da violência nesse país, um dos motivos é a impunidade, porque mata-se nesse país e ninguém faz nada mesmo. Então... O ruim é isso, é que passa esse recado, tá entendendo? Infelizmente é. A aprovação da PEC 37 dá esse recado que você falou, impunidade. E é exatamente isso que o povo está na rua pedindo, lutando contra. Estão querendo que todo mundo tenha direitos iguais, pô. Se você nascer numa família de condição boa, lhe matricula numa escola particular e tu vai lá e faz o Enem e se dá bem. Se você estudar na escola pública, você vai tentar entrar numa cota dessa, porque se não for assim, não entra. Como é que o senhor tem acompanhado os movimentos? O que o senhor tem achado disso tudo? Eu sou a geração mais antiga, eu alcancei o país na ditadura. Então é extremamente emocionante para a gente ver essa garotada na rua, essa coisa, essa vontade de mudar, essa vontade de, né, esse amor pelo país, as pessoas cantando o hino nacional, em plena Avenida Paulista, em plena, enfim. Então isso tudo é muito bom, muito bonito. Tem alguma diferença das diretas já? Eu acho que sim, a direta já era um movimento popular, mas havia uma organização, né? Havia até uma politização, né? Eu lembro de um episódio da direta já, né? Quando você teve 1 milhão de pessoas na Candelária, no Rio, né? Essa semana eu vi a Candelária lá, mas enfim. E Sobral Pinto, já com 90 anos, né? Chega na frente de todo mundo, ele diz assim, artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Então isso é o artigo 1º da Constituição e o povo tem direito de escolher. A Candelária vai abaixo. Então, mas a direta já era um movimento organizado, né? Organizado. Tinha lá Brizola, Tancredo, Ulisses, Montoro, eram essas lideranças, né? Lógico que você tinha o Chico Buarque, a Fafá de Belém, então os artistas também, mas assim, enfim, era uma coisa organizada. Hoje não. Hoje aí sai Vanderlei, sai aí, né, Dedé, aqui sai todo mundo aí, sabe? E assim, é uma coisa, ainda tá assim, né, nessa fase. Agora, claro que a gente também vê, tem uma preocupação aí, por quê? Porque tem um grupo, né, de gente que realmente não está bem intencionado, está ali dentro ou para fazer política, ou sei lá, para badernar mesmo e tal, e está fazendo, usando, né, esse movimento belíssimo para fazer baderna. Aí isso é ruim. Marginal tem em todo canto, né? Tem em todo canto. E eu acho que isso não deve invalidar o movimento, né? O movimento é válido. Agora, é claro que, assim, aí tem também o papel da polícia, e aí não vai nenhuma crítica à polícia, mas a polícia também tem que se refazer, né? Quer dizer, a polícia foi treinada para coibir essas coisas, né? Para proibir, para dizer que não pode fechar a rua, não pode não sei o quê, não pode isso, não pode aquilo. A polícia foi treinada para isso. Então chega um movimento e diz, espera aí, rapaz, você tem que estar aí para garantir que essa gurizada vai fazer o movimento e vai fechar a rua e acabou, entendeu? Então todo mundo está se reciclando, né? É uma semana assim que está todo mundo mudando a cabeça, mas enfim, né? Eu acho que é bom. Pra gente encerrar, doutor, esse ano 2013, vai ser um marco na história do Brasil. A gente vai sair desse ano assim como um país diferente ou iniciar uma mudança nesse país? Olha, Vanderlei, eu torço que sim, né? Eu lembro, Vanderlei, aí já não é tanto tempo assim, já faz menos tempo, daqueles movimentos que surgiram no leste da Europa, né? Surgiu na Polônia,
o Lech Walesa, que era do sindicato, e o Papa, que era de lá, o Papa João Paulo II. E aí a turma começou a se movimentar, e a ir pra rua, e não sei o quê, e todo mundo dizia, mas não tem cabimento, entendeu? Tem um exército, sei de onde, da Rússia, não sei de quê e tal, não vai dar em nada. E deu democracia no leste da Europa todo, né? Todos os países, Polônia, Hungria, Romênia, tal, foi um atrás do outro, né? E hoje todos eles vivem na democracia. E começou assim, né? Todo mundo achando que não dava em nada. Então, quem sabe, né? Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente vai estar aqui vivendo em outro país, né? Uma nova realidade, tá entendendo? Você adoecer, saber que chega no hospital, vai encontrar um médico para lhe atender, né? Vai, enfim. Saber que teremos estudantes mais críticos, mais politizados, que sabem votar quando chega lá, não vai votar naqueles mesmos políticos. Ou ter a razão pela qual ele está votando, né? Eu acho que você pode até votar em quem já se elegeu. Agora, ele tem que saber, eu estou votando em fulano por quê? Justamente. Né? Mas não é porque meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, bandeira não sei o quê, não é isso. Ou porque me deu 10 reais para votar. Porque me deu 10 reais, 20 reais, exatamente. Não é isso. Eu estou votando porque ele pensa assim e eu penso igual a ele, então eu voto nele. Eu acho que isso é o sonho que todos nós estamos assim, né? E de certa forma um sonho mais positivo. E queira Deus que um dos frutos desse movimento seja justamente o Congresso repensar essa questão da PEC 37 e arquivá-la, que eu acho que é o melhor que o Congresso pode fazer nesse momento. Beleza, doutor. Obrigado pela sua participação aqui. Uma ótima estreia do Papo de Mesa. Hoje tomando suco de caju. O doutor preferiu um suco de caju, não bebe, né? Não bebo não, mas não tenho nada contra quem bebe não. Viu? Não, tudo bem. O suco de caju é sempre saudável aqui na estreia. Suco de caju aqui na Panificadora Seridó. Participação do doutor Geraldo Rufino. E quero deixar aqui meu recado para você que está acompanhando a gente, que está nesse movimento, que está indo para a rua, que está indo protestar, que você possa fazer a diferença e possa ajudar a fazer um Brasil diferente, um Brasil melhor. Eu quero dizer o seguinte: nós que fazemos a mídia séria e que fazemos as instituições sérias desse país, estamos orgulhosos de vocês que vão entrar para os livros, que vão entrar para ficar arrepiado, vai entrar para a história, vão entrar para a história como as pessoas que transformaram esse Brasil, fizeram do Brasil um país melhor, um país diferente, que não é só o país do futebol e das mulheres seminuas que dançam samba. Nada contra as mulheres que dançam samba, mas você que está fazendo um país diferente, parabéns para você. Valeu!